Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 8. Acompanhem comigo o texto. Hoje nós vamos passear por mais textos, não vai ser o texto principal, esse é um dos textos importantes que a gente vai ler. Eu gostaria nessa noite de falar com os irmãos um assunto de ordem mais prática para a igreja. É o assunto do escândalo. Por que eu vou falar sobre isso? Algumas pessoas têm me perguntado, qual o significado de escândalo na Bíblia. Então, pelo menos umas 3 pessoas já me perguntaram isso nos últimos dias. E eu resolvi falar um pouco com a igreja sobre os textos que tratam do escândalo, que é uma coisa muito prática, uma coisa assim que dá diretrizes para a gente agir, se portar diante de determinadas situações. E é importante o cristão saber o que as Escrituras dizem sobre todos os pontos da vida. Porque como a gente tem estudado nos últimos domingos, as Escrituras, elas são a nossa base tanto daquilo que a gente acredita, mas também daquilo que a gente pratica. Então tudo tem que ser tirado dessa fonte aqui, que são as Escrituras. Então o apóstolo Paulo, ele elogia as Escrituras, ele coloca a Escritura lá em cima, toda a Escritura é divinamente soprada por Deus, ela é apta para ensinar o caminho da justiça, para que o homem de Deus seja justo em todas as coisas. Então as Escrituras, elas são não só necessárias, mas também suficientes. E ela dá muitas diretrizes nesse campo do escândalo. Eu mesmo já tive muita dificuldade com esse tema, porque eu acredito que todos nós, talvez aprendemos de uma maneira, não tão bem detalhada. E é importante a gente voltar então aos textos bíblicos. Eu mesmo fiz isso, um ano atrás. Falei assim, gente, peraí, deixa eu estudar esse negócio de novo. Porque até eu estou confuso agora comigo mesmo. O que significa escândalo, o que não significa escândalo? O que eu posso fazer, o que eu não posso, como eu devo me portar? E foi muito gratificante fazer esse estudo, revisitar os textos com cuidado, foi muito importante para mim, acredito que pode servir para os irmãos também, amém? Abra comigo aí então, 1 Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ler o capítulo 8 como um todo, eu não vou demorar nos textos, cada texto desse é tão rico, que a gente poderia passar uma pregação só em um deles. Mas não vai ter jeito, Como é um estudo mais abrangente sobre o significado de algo, mais temático, então a gente vai fazer passando por outros textos também. Eu vou tentar, pessoal, cobrir o máximo de textos do Novo Testamento sobre isso, todos eles praticamente, tá bom? Para que não haja brecha, dúvida sobre o tema, ok? Então veja comigo, 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou lendo e vou ler até o verso 4, depois os irmãos podem se assentar e a gente continua a exposição. O texto diz assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pode se assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vem tratando de problemas na igreja. É uma carta recheada de problemas. Talvez a carta do Novo Testamento que mais tem problemas é essa aqui. Essa igreja, ela era muito conturbada. É uma igreja, assim, de Deus, porque é uma igreja cheia de dons, não faltava nenhum dom para essa igreja, o apóstolo Paulo fala isso, mas essa igreja tinha alguns problemas em administrar esses dons. Você pega o 1 Coríntios capítulo 14, isso fica muito claro, Os irmãos tudo falando em línguas ao mesmo tempo, profetizando, e Paulo não repreende nada disso, ele só coloca ordem na igreja. Ele fala assim, não proibais ninguém falar línguas, mas que faça isso com decência, se não tiver intérprete, fique em silêncio. Ele fala das mulheres também profetizando, sem o véu na cabeça, porque naquele tempo a cultura grega, ela tinha esse sinal de poderio, de respeito por causa das mulheres, as mulheres deviam cobrir a sua cabeça como sinal de submissão aos seus maridos. Então Paulo ele vai dando essas instruções para a igreja de Corinto. E parece que eles enviaram para Paulo essa pergunta, falou assim, olha Paulo, sobre as carnes sacrificadas. É o que o verso 1 do capítulo 8 diz. Esse é o tema do capítulo. Fala assim, olha, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, isso mostra que eles perguntaram para ele. O que você acha, Paulo, das carnes sacrificadas?
Como assim carnes sacrificadas? É porque no tempo lá de Corinto, no primeiro século, e até mesmo antes, as carnes da cidade, elas eram consagradas aos deuses gregos, antes de serem inclusive vendidas no açougue. Então os cristãos que estavam se convertendo, novos na fé mesmo, ficaram em dúvidas: eu posso comer isso? Porque foi consagrado a um deus grego. Será que eu posso me alimentar dessa carne? Ela foi consagrada aos ídolos. Será que eu vou me tornar impuro diante de Deus se eu comer isso? Então eles recorreram ao apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Corinto, e perguntaram para ele: o que você me diz sobre isso? E ele ensina nesse capítulo 8, em outros capítulos, outras cartas, como que nós devemos tratar dessa situação, porque não é simples. Há situações, como a gente vai ver, que não há absolutamente problema nenhum você se alimentar da carne. Há outras situações que você deve se abster. Mas como eu posso fazer essa métrica? Essa é a pergunta, né? E essa é a pergunta que geralmente a gente se embaraça quando a gente entra nesse assunto. Será que eu como ou não como? Será que eu posso ou não posso? E Paulo vai explicar. Ok? Então acompanha comigo aí, do verso 1 em diante, vou tentar explicar os versos do capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Todos temos ciência significa conhecimento. Ter ciência significa ter conhecimento. Conhecimento de quê? Ele vai explicar que tipo de conhecimento que nós temos. Ok? Então ele fala o seguinte: a ciência incha, mas o amor edifica. Ele fala assim: olha, nós temos conhecimento, e ele vai explicar que conhecimento é esse, mas ele coloca um porém. O conhecimento, a ciência, ela incha. Como assim ela incha? Ela incha de orgulho. Ela faz você ficar orgulhoso. O que constrói mesmo não é o conhecimento sozinho. O que constrói é o amor ao próximo e a Deus, como ele vai explicar aqui. E aqui a gente começa a entender como é que deve ser a nossa conduta frente a essas situações. A gente não deve somente agir pelo puro conhecimento, mas pautado no amor ao próximo. Porque é o amor ao próximo que edifica e não aquilo que eu simplesmente sei. Porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. E o verso 2, ele fala o seguinte: e se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Parece um trocadilho de palavras, né? Mas o que ele está falando é simples. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém, como administrar esse conhecimento. Porque os coríntios, eles até tinham conhecimento, mas eles não tinham amor, então eles não sabiam como convém saber. Eles não sabiam como administrar esse conhecimento que eles tinham. Eles não tinham essa baliza ainda do amor. E Paulo fala: se vocês pensam que você sabe alguma coisa, vocês são cheios de conhecimento, vocês estão orgulhosos e vocês ainda não sabem como convém saber. E ele vai explicar como convém administrar o conhecimento que nós recebemos. No verso 3, ele continua tratando do assunto. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ou seja, é o amor de Deus que é o mais importante aqui e não o mero conhecimento. E agora ele entra no assunto. Verso 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos, ou seja, temos ciência, temos conhecimento, que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. O Wesley falou isso aqui, agorinha, né? Não existem outros deuses. Nós sabemos que há um só Deus. Nós sabemos disso, os cristãos sabem disso. E que o ídolo nada é. Isso é o que? Um conhecimento. É uma ciência, é uma fé madura. Não é? Então nós que temos uma fé madura, nós sabemos que o ídolo na verdade nem existe. Não existe Zeus, não existe Apolo, Dionísio, Hera, não existe esses deuses. Eles são produtos humanos, são ídolos humanos, são fabricações do coração humano. Mas eles não existem, só existe um Deus, que é o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Esse é o único Deus que existe. E nós temos esse conhecimento. Então, o conhecimento que Paulo está falando aqui no capítulo 8, qual o conhecimento que é? De que existe só um Deus e que os ídolos são falsos, que eles nada são. E ele fala: nós sabemos isso, mas tem um problema. E ele diz:
no verso 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, não é? Como eu disse, Apolo, Dionísio, né? Alguns que chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, entretanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo. Veja, irmãos, há um só Deus e não só isso, tudo é desse Deus. De quem é tudo? Tudo o quê? A criação, os animais, a flora, a fauna, as estrelas, os elementos subatômicos, tudo. Tudo é desse Deus, é propriedade dele. Porque foi ele que criou tudo. E esse é o conhecimento maduro do cristão. Ele sabe que ele está pisando no chão de Deus. Ele sabe que ele está trabalhando na criação de Deus. Ele sabe, como a Zi falou, que os filhos não são dele, que a esposa não é dele. Ele sabe disso, porque tudo é de Deus. Nem ele é de si mesmo. Porque nós somos comprados, né, afinal. Então, tudo é de Deus, só existe um Deus e a criação é dele. E mais, irmãos, a criação é boa. Não é verdade? Gênesis capítulo 1, e fez Deus, né, todas as coisas e disse, é bom. É muito bom, né? Então, a criação, além de ser de Deus, ela é boa. E isso aqui já começa a responder algumas questões, né? Como a gente vai ver. Se tudo é de Deus e se a criação é boa, meu irmão, você pode fazer feitiço em cima da carne, não vai virar propriedade do diabo. Não vai, porque é de direito de Deus, é dele. O diabo não vai ter propriedade sobre as coisas de Deus, porque por direito Deus é o Senhor sobre a criação e ele não divide a sua glória, tudo é dele. E isso é o conhecimento que nós devemos ter como crentes maduros, ok? Então veja, mas ele diz no verso 6, eu vou continuar lendo: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas, e aqui vem uma situação que ele coloca, uma cláusula, né? Mas nem em todos há conhecimento. Esse é o problema. Nem em todos os cristãos tem essa maturidade, Paulo está falando. Nem todos têm. É por isso que o conhecimento sozinho não vai dar certo. Porque você pode ter esse conhecimento, você pode ser um cristão maduro, você pode saber que a carne é de Deus. Se ela foi consagrada ou não, não importa. Mas nem todos têm esse conhecimento. Nem todos são maduros o suficiente para isso ainda. Tem cristãos que estão se convertendo ainda, novos na fé. E qual o problema com isso? Ele diz, mas, veja, nem em todos há conhecimento, porque alguns, até agora, comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. O que isso quer dizer, né? Alguns até agora, Paulo está falando, comem a carne sacrificada no seu costume para com o ídolo. O que significa essa frase? No seu costume para com o ídolo. O que significa isso? É que essas pessoas estão acostumadas a ver a carne sendo sacrificada desde pequeno, sendo oferecida aos deuses desde pequeno. E elas, quando se convertem e elas vão comer aquela carne, elas estão acostumadas com o ídolo. Elas estão naquele contexto de idolatria. E quando elas se alimentam dessa carne sem a mesma maturidade que um cristão maduro tem, o que o texto diz? Olha o que ele diz, que interessante. A sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Perceba, o texto é muito sutil. A carne não é contaminada, porque ela foi consagrada. Mas a consciência do fraco na fé, quando ele se alimenta por causa do seu costume com o ídolo, a própria consciência dele acusa ele. Fala assim, você está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque a consciência é fraca ainda. E quando ela é fraca, ela acusa. Ela fala, você está pecando. E aí, esse indivíduo fica condenado. A consciência fica contaminada. Veja, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério que Paulo está falando. Então, o que eu faço numa situação com esses crentes que são novos na fé, que não têm esse conhecimento, como ele diz? Como é que eu vou agir perto deles? Porque eu sei que não tem problema.
Mas o meu irmão está acostumado com o ídolo, desde pequeno. E quando ele participa da carne, a consciência dele fraca acusa ele, falando assim, você está errado. Por que a consciência é fraca aqui? Porque falta conhecimento. Falta maturidade. É por isso que ele fala, nem todos têm conhecimento. Ok? Então veja, o que eu devo fazer nessa situação? E é importante a gente pensar numa coisa aqui inicialmente. Pessoal, escândalo, a palavra escandalon no grego, no primeiro século, não tem o mesmo significado do que escândalo hoje. E é por isso que a gente faz confusão, infelizmente. E a gente tem que prestar atenção nessas coisas, né? Escândalo, para nós hoje é o quê? Saiu uma corrupção aí, né? Veio à tona uma corrupção, todo mundo ficou chocado com aquela coisa. Nossa, ficou ofendido. Não é assim que a gente pensa, né? Isso é escândalo no século 21. Escândalo na Bíblia é fazer o seu irmão cair em pecado. É fazer o seu irmão tropeçar. Não é fazer o seu irmão ficar ofendido. Não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar e vou mostrar como é que Jesus fazia os religiosos do seu tempo ficarem ofendidos. E Jesus não estava nem aí para isso. Os fariseus ficavam ofendidíssimos com o que Jesus fazia, com quem ele comia, os atos, as palavras. Então a gente poderia falar, né? Os fariseus estão escandalizados, Jesus está escandalizando os religiosos da sua época. Mas escândalo não é isso na Bíblia. E Jesus não estava preocupado com os fariseus ficarem chocados, né, com o que ele estava fazendo. Escândalo é fazer o seu irmão participar do que você está participando sem ter a mesma fé que você tem ou a mesma maturidade que você tem. Isso é escândalo. Eu vou repetir. Fazer o seu irmão, através dos seus atos, participar daquilo que você está participando, sem o conhecimento, sem a maturidade espiritual que você já tem. Para você não é pecado, mas para ele vai tropeçar, a consciência dele é fraca, vai acusar ele e ele vai se sentir contaminado diante de Deus. E nessa situação, Paulo manda a gente se abster. É isso que ele vai falar aqui na carta. Isso pode ser aplicado para inúmeras situações na vida do cristão, inúmeras. Aqui ele está falando da carne, né? Mas veja, ele continua dizendo, no verso 8, ora, o alimento, o manjar, não nos faz agradáveis a Deus. Em outras palavras, o que nos torna agradáveis diante de Deus não é aquilo que você come. Os manjares não te tornam puros diante de Deus. Eu vou fazer uma dieta espiritual aqui, vou comer só legume. Já viu, né? É papo de budista isso aí, né? Porque a carne é pesada para a alma, para o espírito, e eu vou comer só legume. Eu já vi um budista falando isso comigo uma vez na faculdade. Eu falei assim, não, eu estou fazendo uma dieta porque espiritualmente eu estou sendo elevado e eu estou deixando de comer carne, né? Mas Paulo está falando aqui, isso é besteira, pessoal. O alimento não te torna impuro ou puro diante de Deus. O alimento não serve para isso. Não é para isso que o alimento serve, né? Ele fala, olha, os manjares, né, não nos fazem agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta, ok? Você pode comer como pode deixar de comer. Não é isso que vai te tornar puro ou impuro diante de Deus. E ele continua e diz o seguinte, mas, verso 9, vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Que liberdade que ele está falando? De comer o que você quiser. Até carne sacrificada? Paulo fala, a carne sacrificada não é do diabo. Ela é de Deus ainda, porque o animal foi criado por Deus. O animal foi criado por Deus. Não vai te tornar impuro diante de Deus. Mas se você deixar de comer também, não tem problema. Aí ele fala, vede que você não faça com que o seu irmão tropece. Que o fraco na fé, que ainda não tem um conhecimento e uma fé robusta ainda, uma maturidade cristã, para que ele não caia em pecado, fazendo o quê? Vendo você comer a carne, participando daquilo, falando assim, pode comer? Pode comer, meu irmão. E ele vai lá e vai comer, meu irmão. Ele vai concordar com você e vai comer. Só que na hora que ele comer, ele está acostumado com o ídolo, a consciência dele está fraca ainda, e a consciência dele vai acusar ele, ele vai se sentir impuro diante de Deus. Então Paulo fala, não coma nessa situação, não faça isso. E aqui que a gente aplica o princípio do verso 1, o conhecimento ele incha de orgulho, ele te dá a liberdade, é verdade, né? Mas vede que essa liberdade, que é o que ele diz aqui,
não seja usada para que o teu irmão fraco caia, para que ele peque. E o que a gente tem que fazer então em relação a isso? Ele diz, verso 10, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, ou seja, você tem conhecimento, você sabe que tudo é de Deus, que a criação é de Deus, o ídolo não é nada, você sabe disso. Se alguém vir a ti que tem conhecimento, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Em outras palavras, você está dando um exemplo para o irmão para que ele faça o mesmo que você está fazendo. Veja, o seu irmão não está discordando de você, que é lícito comer a carne, porque ele é induzido a fazer a mesma coisa, você está dizendo. Você não vai induzir o seu irmão a comer da carne também? Ele vai concordar com você, só que quando ele comer, qual que vai ser o problema? A consciência dele sendo fraca, vai acusá-lo, ele vai se sentir impuro diante de Deus. Para você que tem conhecimento, não é nada o ídolo, mas para ele, quando ele participar daquilo que você está participando, a fé dele não é tão robusta ainda quanto a sua. E a gente tem que agir pelo amor aqui, não pelo conhecimento puro. Ok? Então o que a gente tem que fazer? Paulo conclui. E pela tua ciência, ou então pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ele vai tratar disso em outra carta, eu vou ler com os irmãos também. Mas o irmão que tem dificuldade, pessoal, com essas coisas, Cristo morreu por ele também. E a gente esquece disso. E Cristo morreu por ele. Ele não é menos especial porque ele ainda tem uma fé fraca. Não é. Ele é um irmão tanto quanto você. Ele foi comprado pelo mesmo sangue que você. Então, você vai fazer o seu irmão perecer. E ele é uma alma por qual Cristo morreu. Você tem que ter cuidado com as suas ações. A sua ciência pode te encher de orgulho e fazer você cair, pecar, quando você induz o seu irmão a fazer o que você está fazendo, sem o conhecimento e a fé que você tem ainda. Então você tem que se abster nessa situação. Abster. Ah, mas não é pecado. Mas se torna pecado nesse contexto. É o que ele diz. Ora, verso 12, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Porque Cristo morreu por ele, e você está desprezando o seu irmão. E ele conclui dizendo, pelo que se o manjar, se o alimento, escandalizar, fizer o meu irmão cair, tropeçar, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize, para que meu irmão não tropece, para que meu irmão não se sinta impuro diante de Deus. É isso que o texto de 1 Coríntios capítulo 8 diz, ok? Então, o que a gente tem que ir já pensando aqui? Escândalo não é ofensa, não é, porque os cristãos ofendem mesmo. Aquilo que eles pregam, aquilo que eles fazem, ofendem. Normal. E até os religiosos, às vezes ficam ofendidos, né? Às vezes até com doutrina bíblica, as pessoas ficam ofendidas, né? Mas não, irmão, o evangelho é assim mesmo. Escândalo é fazer o seu irmão cair, tropeçar pela sua atitude, pelo seu exemplo. E eu vou repetir aqui, fazer o irmão praticar o que você está praticando, que para você não é pecado, mas sem a fé que você tem, para ele vai ser pecado. E aí vai ser pecado para você também, que não prestou atenção para se abster nessa situação. Ok? Um conselho prático, um conselho assim bastante direto, né? Para não agir somente pelo conhecimento, mas também pelo amor. Se você pular comigo e for para o capítulo 10, Paulo continua desenvolvendo isso. Ele fala sobre ser convidado para uma festa onde pode acontecer de uma carne ser sacrificada ao ídolo. E ele vai usar o mesmo princípio que ele ensinou aqui. E ele vai desenvolver esse princípio em vários locais. E é interessante, pessoal, porque o Novo Testamento trabalha em cima desse princípio, como a gente vai ver em outras situações também. John está querendo ver a pregação, né? Gracinha. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 22 em diante. Eu peço paciência dos irmãos, viu, se eu passar um pouco do tempo, mas eu acho que é importante, né, tratar desse assunto. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 22 ao 33. Os irmãos devem se lembrar dessa frase aqui, né, porque ela é
bastante famosa do verso 23, como a gente vai ler. Vocês já devem conhecer o contexto aqui do capítulo 10, né? E Paulo fala o seguinte: ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então veja, né? Esse é um versículo que todo mundo conhece, né? Posso tudo, mas nem tudo convém fazer. Não é porque eu posso, tenho liberdade, que eu vou fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Lembra o que edifica? Não a ciência, mas o amor ao próximo. Tem que lembrar disso, tá? Paulo está desenvolvendo isso. E ele fala assim, verso 24: ninguém busca o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Veja como a nossa ação deve ser pautada, não buscando meu proveito, mas o que é do outro. Isso é muito interessante. Não é o que eu quero fazer, é o que a minha atitude vai resultar. Em que minha atitude vai resultar? Se vai resultar na queda do meu irmão fraco, eu não vou fazer. É lícito? Eu tenho conhecimento? Tenho, mas é o amor que edifica. Amém? E ele fala assim, verso 25: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada. Pergunta o preço, viu, pessoal? Se você vai ser barrado na porta do supermercado, pelo menos, viu? Mas ele fala, olha, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ele está falando o seguinte, olha, Coríntios, quando vocês forem no açougue, vocês comam de tudo que tiver lá, porque os coríntios sabiam que as carnes, antes de serem transportadas para os açougues, elas eram já sacrificadas, elas já eram, né? Então eu vou deixar de comer a carne? Claro que não. Paulo fala, nem pergunta, pode comer de tudo que se vende lá. Ele dá uma explicação por que você pode comer de tudo que se vende lá. Porque a terra é e toda a sua plenitude. As carnes que estão no açougue. Mas foi consagrada a Exu-mirim. Exu-mirim não é dono da carne. A terra é do Senhor, a sua plenitude, inclusive os animais, as carnes que estão ali, foram dadas por Deus ao ser humano. Tudo é dele. Por isso que ele fala, nem pergunte, é do seu pai isso. E é dele mesmo, por direito. E você é filho dele. Você pode se alimentar sem problema nenhum. Não pergunte nada por causa da consciência. Ele vai explicar o que significa essa consciência aqui. E ele continua dizendo o seguinte, verso 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, né, talvez num contexto de festa, alguma coisa assim, né? Talvez na casa da pessoa, né, convidar para um jantar, alguma coisa assim, não está falando de culto aos ídolos. Se você voltar no capítulo 10 mesmo, Paulo proíbe participar de culto aos ídolos. Culto é uma coisa. Né? Um infiel convidar, talvez para a casa dele, alguma coisa assim. Tá? Se um infiel te convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós. Tudo. Sem nada perguntar. Meu irmão, pensa comigo. Isso é muito profundo. Se você tem um irmão que tem uma religião de matriz africana, né, um bandista, um vizinho seu. Vem almoçar aqui em casa, vou fazer um frango aqui, tal. Um frango preto, com galinha preta aqui e tal. Você vê lá as penas tudo pretas, assim, despenou o frango, né? E ele é um infiel, né? O texto está dizendo, ele é um infiel, né? Não é um cristão, nem nada, não. E te chama para ir para a casa dele. E coloca lá o frango para você comer. O que Paulo diz? Coma. Porque a terra é do Senhor. O frango, ele consagrou a noite inteira. O frango é de Deus, meu irmão. Foi Deus que criou. O diabo não teve uma parte ali, né? Agora eu tenho a propriedade porque consagrou para mim. Não é do diabo, nunca. É de Deus, tudo é de Deus. Por isso ele fala, coma de tudo que colocar na mesa. Se você tem um conhecimento, se você é um cristão maduro. E não pergunte nada, é o que ele diz. Por que eu não posso perguntar nada? Ele fala por quê. Por causa da consciência. Comer de tudo que se puser diante de vós sem perguntar nada por causa da consciência. Eu vou explicar aqui, o texto vai explicar consciência de quem, né? A gente pergunta.
Verso 21 continua. Mas se alguém vos disser, esse alguém aqui é um cristão, não é um infiel. O infiel te convidou, você foi com cristãos na casa dele. Mas se alguém vos disser, porque o cristão tem essas preocupações, né, com carne sacrificada ou não. O infiel para ele, está sacrificado é a mesma coisa, não está nem aí, né? Se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não coma. Isso foi sacrificado aos ídolos. Aí Paulo fala, não comais. Vamos supor que você vai com o irmão na casa de alguém, né, desse cara, o bandista aí, você tem conhecimento, a terra do Senhor, toda sua plenitude, não há, e o ídolo não existe, né? Tudo é de Deus, você vai comer com a boca boa mesmo e tal, mas seu irmão vira você e fala assim, não come não, senhor, essa galinha foi consagrada aí, ó, de madrugada, você é doido, não come não. Paulo fala, não coma, não coma nessa situação. Por que eu não posso comer nessa situação? Porque se o crente fala isso comigo, agora eu já sei que a consciência dele é fraca, ele não tem uma fé madura ainda, ele precisa aprender um pouco mais, crescer, ele ainda está no costume do ídolo, está acostumado com aquilo, né? E ele vai se sentir impuro se ele comer, cara. Ele vai se sentir impuro. E se ele vê você comendo, ele vai falar assim, então pode então? Pode, não tem problema nenhum, irmão. Então vou comer também. E na hora que ele comer, o que vai acontecer? A consciência dele sendo fraca vai acusar ele. E ele vai passar o resto da tarde falando, estou impuro diante de Deus, comi comida consagrada, vai começar a passar mal. Precisa de libertação e tal. Não é isso? Então fala assim, não coma nessa situação. E ele fala por quê? Ele fala aí, verso 28, se alguém vos disser, isso foi sacrificado, não comais, por causa do que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua. Veja, não é a sua consciência que você está preocupado. Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro. Então veja, para você não ferir a consciência desse irmão, você vai se abster de comer. E ele está falando assim, não é por causa da consciência tua, porque a sua você já sabe, mas a dele. E essa é a nossa conduta diante de situações como essa. Né? Não, pessoal, o que eu sempre falo, não tem uma regra de bolo. As pessoas querem uma regra de bolo. Pode ou não pode comer? Não existe isso. A regra de bolo, se você quiser, é pautar a sua ação pelo amor e não só pelo conhecimento. E aí você vai ter que julgar cada situação. Não tem regra de bolo para isso. Então as pessoas geralmente chegam para a gente, né, e falam assim, pode comer carne sacrificada? Aí a gente fala, depende. A pessoa fala, como assim depende? Depende. Mas se você tem uma fé madura, sabe que o ídolo nada é, coma. Vai fazer mal? Não, claro que não. Se você fala que vai fazer mal, o que você está dizendo? Que o alimento é mais forte que o espírito que habita em você. Isso é muito sério. Como que o alimento vai fazer mal para você, sendo que quem habita em você é o Espírito Santo? Não é o mais valente? Não é? Não é aquele poderoso, né? Mais valente do que todos os ídolos, todos os demônios e mais. A carne sacrificada é de Deus, não é do diabo, não. O diabo não tem nada, meu irmão, nada. Então veja, né? Você pode comer, mas se o meu irmão é fraco e vai fazer a mesma coisa que eu, vai na minha onda, e ele vai cair, não, então você não pode fazer. É assim que funciona. Por isso que é importante, meus irmãos, que a igreja aprenda essas coisas, para ela ter maturidade, porque ela vai conseguir por si mesma julgar as situações. Então a gente precisa se debruçar sobre esses assuntos mais práticos também, né? Para que a gente então viva melhor. E ele continua dizendo o seguinte, digo, porém, a consciência não atua, mas o do outro, verso 29. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graça? Por que eu tenho que ser julgado pelo outro? Né? O Paulo está antecipando a pergunta, né? Eu não sou livre? Não tem problema nenhum? Paulo fala, não tem problema. Mas por que eu tenho então que ser limitado na minha ação por causa do outro? Ele explica por quê. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Só até aqui, eu acho que já ficou claro, né? Esses dois textos, o que Paulo quer dizer. Então, meu irmão,
não precisa ter medo de coisa consagrada. Não tenha esse medo, não tenha, não pare com isso. Eu tinha muito medo quando era mais novo dessas coisas. Uma vez eu estava na praia, quando eu tinha uns 10 anos assim, aí eu cheguei lá e peguei uma vela, né, lá da areia, era uma vela vermelha, né, vela de macumba, né? Aí um primo chegou para mim e falou assim: "Nó, cara, sua mão vai cair." Nossa, eu lembro que eu chorei. Fiquei esperando a mão, né, encher de bicho, cair, né, no resto da tarde. Fiquei chorando lá, né? Por quê? Porque eu achei, né, que ele é consagrado e tal. Meu irmão, não aconteceu nada. Claro, né, porque não vai acontecer nada mesmo. Aquele que é crente em Deus e sabe que tudo é de Deus e que é habitado pelo Espírito Santo não tem medo dessas coisas. Mas veja, tome cuidado com as suas ações. Pensa no próximo, pensa no seu irmão, pensa no que isso pode causar. Se você comer uma coisa consagrada, saiba, não vai te fazer mal. Não vai te fazer mal. Ok? Mas para isso você precisa ter conhecimento, uma fé mais madura nas Escrituras, saber quem é Deus e que Ele é o único Deus e que toda a criação é dele. E tudo que é recebido com ação de graças, nós podemos receber sem problema nenhum. O alimento, o manjar, não nos torna desagradáveis, impuros diante de Deus. É o que Jesus fala com os fariseus, não é? Marcos capítulo 7, abra comigo. Olha o que Jesus diz sobre os alimentos. E aqui eu já entro para uma segunda pergunta, né? A primeira é como portar diante de situações em que eu posso causar escândalo. E escândalo, como eu expliquei para os irmãos, é fazer o seu irmão fazer o que você está fazendo, sem ainda ter a fé que você tem, sem a maturidade que você tem, e ele vai cair. O segundo ponto é, eu posso comer qualquer coisa, né? Porque tem gente que sofre com isso. Será que eu posso comer carne de porco? Lá a Bíblia fala de carne de porco na lei de Moisés e tal. Será que eu posso mesmo? Será que eu posso comer sangue, né? Essa é a maior dúvida dos cristãos, né? Será que eu posso comer sangue, né? Porque o Novo Testamento fala da abstenção do sangue, lá em Atos 15, né? E aí? O cardápio está aberto no Novo Testamento ou tem restrição ainda, né? Porque no Antigo tinha restrições, é verdade. Mas e no Novo? Será que algum alimento pode me tornar impuro diante de Deus? Abra comigo em Marcos capítulo 7. O contexto de Marcos capítulo 7 é que os discípulos estavam colhendo espigas sem lavar a mão. E aí os fariseus chegaram para Jesus e falaram: seus discípulos não lavam a mão conforme é o costume dos anciãos, da tradição dos homens, né? E Jesus corrige eles, fala assim: que besteira, né? Porque para os fariseus, você comer sem lavar a mão te tornava impuro diante de Deus. Você ficaria impuro, né? Basicamente em pecado diante de Deus. E Jesus corrige essa postura dos fariseus, fala: isso é uma bobagem, né? Não tem nada a ver. E ele fala aí, se você ler comigo, do verso 14 em diante, do capítulo 7, ele diz assim: nada há fora do homem, nada, que entrando nele o possa contaminar. Meu irmão, nada. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Não é aquilo que eu como, aquilo que eu me alimento. Não existe uma comida, um líquido que eu vou ingerir e vai me tornar impuro diante de Deus. Isso não existe de acordo com Jesus. O que te torna de fato impuro diante de Deus é o que provém de dentro de você, que ele vai chamar aqui de coração do homem. O que sai de dentro de você é o que te torna impuro. O que sai de dentro de mim? Ele vai explicar, veja o que ele diz. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode o contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Essa é uma frase assim, interessantíssima, né? Vocês não compreendem que tudo que entra no homem não pode torná-lo impuro diante de Deus? Ficando assim puras todas as comidas. Todas as comidas são puras, todas elas. Não tem um alimento que vai te tornar impuro diante de Deus. Então o cardápio está aberto. Mas o que me pode tornar impuro diante de Deus? Como é que eu posso ser achado impuro diante dele?
Jesus explica realmente o cerne do problema. Não é alimento, não é aquilo que você ingere. Até a carne consagrada não é contaminada. Veja, lembra do texto? O texto não diz que a carne consagrada está contaminada. O texto diz que o indivíduo fraco que ingere, a sua consciência fica contaminada, não a carne. Não é o objeto que eu participo, é a forma como eu participo desse objeto que me torna impuro diante de Deus. E aí ele explica aqui, rapidamente ele diz, porque não entra no seu coração, verso 19, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e é isso que contamina o homem. Jesus está falando o seguinte, o problema do ser humano não é externo a ele. O problema do homem é interno, é o pecado. E o pecado não brota por causa do alimento que você comeu. Brota do seu coração. Isso é duro, né? Por isso que Jesus caracteriza os seres humanos como sendo maus. Vós, sendo maus, sabeis dar dádivas aos vossos filhos. Mateus capítulo 7. Quanto mais o vosso Pai Celestial, vocês são maus. O ser humano é mau, porque o ser humano é pecador. E é dentro dele que é o problema. É no coração dele, é nos pensamentos dele. E é isso que torna alguém impuro diante de Deus. Não o que você come. Então veja, o cardápio está aberto. Não sofra, irmãos, com isso. Não sofra com isso. Tá? Existe muita coisa estranha sendo pregada sobre essas coisas, sobre a abstinência de alimentos. Não sofra com isso. O que você tem que ter em mente é que tudo é puro. Toda a criação é de Deus e é pura. E você tem que sondar então o seu coração. Aquilo que você fala, aquilo que você diz, aquilo que você faz. E isso sim pode te tornar impuro diante de Deus. Ok? Estão cansados? Então pula lá para Atos capítulo 15. Porque aí vem a pergunta imediatamente. Quando a gente fala desse texto de Marcos 7, quando Jesus fala que todas as comidas ficaram puras, a pergunta que os irmãos fazem geralmente é, mas em Atos 15, não houve uma resolução para que a igreja se abstesse de carne sufocada e sangue, né? Teve isso lá em Atos 15, né? Abra comigo. Atos capítulo 15. E é interessante porque Atos capítulo 15, a gente vê na prática tudo que Paulo ensinou, tudo que a gente aprendeu, vai ser aplicado agora. Uma situação prática na igreja. Judeus, muitos fariseus convertidos ao cristianismo, à fé cristã, entraram na igreja e falaram, olha, para ser cristão tem que circuncidar, tem que guardar a lei também, além da fé tem que fazer tudo isso. E tem também que restringir a sua dieta de acordo com a lei. E a lei de Moisés falava que a gente não pode comer carne sacrificada. Sacrificada não, carne sacrificada também. Mas carne sufocada, carne com sangue, né? Você não podia comer. Isso está desde Noé, na verdade, nem desde a lei. Se você ler Gênesis capítulo 9, você vai ver essa restrição lá, que os seres humanos eles não podem comer sangue. Porque o sangue é o símbolo da vida, né? Então Deus proibiu em Noé isso. E isso entrou na lei de Moisés. E os fariseus, acostumados com a lei de Moisés, quando creram no Evangelho, falaram, a gente não pode comer isso. Né? E aí os apóstolos se reuniram lá em Jerusalém, foi o primeiro concílio, né, para resolver um problema prático na igreja. E veja a resolução que eles tiveram. E eles aplicaram, meus irmãos, o princípio do amor ao próximo e não só do conhecimento. Isso é muito bom. Veja o que eles fizeram aí, lá no verso 19 de Atos capítulo 15. O texto diz assim, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, ou seja, os que não são judeus, que se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, claro, né, porque eles estavam envoltos no contexto de prostituição, de promiscuidade, do que é sufocado e do sangue. Então o que importa para a gente são esses dois últimos aqui, carne sufocada e sangue. Que os gentios se abstenham pelo menos disso, é o que eles estão dizendo. Por quê? Ninguém leu o verso 21. Ninguém leu o verso 21. Isso que é interessante. O verso 21 explica por que eles devem se abster de carne sufocada e de sangue. Por quê? O texto diz,
Porque Moisés, ou seja, a lei de Moisés, os ensinamentos mosaicos, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Essa é a razão por causa da restrição. Por quê? Toda cidade gentílica tinha uma sinagoga. Lembra quando Paulo vai pregar na cidade gentílica? O primeiro lugar que ele vai é onde? Uma sinagoga. Ele vai apresentar primeiro aos perdidos da casa de Israel. Depois ele vai para os gentios. E a sinagoga estava repleta de judeus acostumados com a lei de Moisés. Acostumados a entender que o sangue torna impuro diante de Deus, que a carne sufocada torna impura diante de Deus. E os gentios também ouviam isso, porque eles participavam das sinagogas também. E o que os apóstolos resolveram? Olha, pela ciência não tem problema nenhum, porque o cardápio, como diz Jesus, está aberto. Nada que vem de fora contamina o homem, mas se abstenha disso. Por quê? Porque Moisés e a lei é lida em todas as cidades, todos os sábados, em todas as sinagogas. E o povo está acostumado a pensar que é impuro. E se você comeu sangue, comeu chouriço, né? Perto de um judeu que acabou de converter, ele está acostumado com a lei, ele vai fazer o que você está fazendo, ele vai falar assim, pode fazer? Pode, então vou fazer também. Só que quando ele fizer, quando ele for induzido a fazer o que você está fazendo, sem a maturidade que você tem, a consciência dele vai acusar ele. E ele vai se sentir impuro diante de Deus. E você vai fazer o seu irmão perecer. Então é por isso que houve essa restrição aqui. A pergunta óbvia é, existe judeu ainda em cada esquina que a gente vai? É claro que não, né, pessoal? Você não tem sinagogas, né, em cada local, né, da cidade. Como você não tem esse contexto, não tem problema. Essa é a visão da maioria dos teólogos evangélicos, não tem problema. Esse era um contexto da época, onde Moisés era lido em cada cidade, onde os judeus estavam acostumados e cairiam. Hoje em dia, o pessoal nem sabe o que é a lei de Moisés, né? O pessoal nem sabe de coisa pura ou impura da lei, porque a gente não encontra muito judeu por aí. Mas, se um judeu entrar nessa igreja e se converter, e você chamar ele, fizer um chouriço na sua casa, você vai estar pecando. Porque ele ainda não tem maturidade para isso. Você tem que ter paciência. E você então tem que restringir a sua liberdade, como os apóstolos fizeram aqui com os gentios, por causa dos judeus. Ok? Então aqui a gente consegue ver na prática como que o princípio do amor ao próximo e não do conhecimento foi aplicado numa situação de urgência prática na igreja. Amém? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Ok. Então vamos lá. Se escândalo não é deixar ofendido, né? Se escândalo é fazer o meu irmão tropeçar, o que eu faço então com o irmão que na verdade discorda de mim? O irmão que acha que é pecado mesmo. Porque é diferente a situação. Uma situação, o seu irmão, ele é fraco na fé. Só que ele vai concordar com você e vai fazer o que você está fazendo e vai cair. Uma outra situação é o irmão fraco que não tem um entendimento ainda completo e ele discorda de você, vai condenar o que você está fazendo e não vai fazer o que você está fazendo. Portanto, ele não vai cair, só vai ficar ofendido. E ele não vai tropeçar. Por quê? Porque ele não vai ser induzido a fazer o que você está fazendo. Por quê? Porque ele não concorda com aquilo. Ele acha que é errado. Né? Como Paulo resolve isso? Essa é uma outra questão. Eu acho que essa questão é bastante importante também. Romanos capítulo 14 fala disso. Tá? Abra comigo, e eu já estou terminando. Tá? Eu não vou passar por todos os textos, mas os principais eu acho que dá para a gente conversar. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso 12, Paulo trata desse segundo fraco na fé. O primeiro é o que concorda com você, vai ser induzido a fazer o que você está fazendo, mas a consciência ainda é fraca, vai ficar contaminada. O segundo nem vai fazer o que você está fazendo, porque ele discorda de você e fala assim, você é um cristão liberal, acha que tudo pode, né? Então a gente ouve muito isso. Como Paulo trata desse segundo tipo de fraco na fé. Ele diz aí em Romanos capítulo 14, é muito interessante os conselhos que ele dá. Do verso 1 ao verso 12 ele diz assim, acompanhem comigo, irmãos. Verso 1, ora, quanto ao que está enfermo na fé, né, débil na fé,
recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quando o texto fala enfermo na fé, não é que o indivíduo não tem uma fé de crer em Deus, no poder de Deus, não é isso. Quando Paulo fala enfermo na fé, ele está falando que tem uma fé ainda incompleta. É isso que ele quer dizer. Ou seja, ainda falta ciência. Por isso que ele fala lá, né, em 1 Coríntios capítulo 8, né, mas nem todos têm conhecimento. Então o enfermo na fé, ele tem fé em Deus sim, ele crê piamente no Evangelho, né, mas a fé dele, o corpo doutrinário dele ainda é deficiente, ele ainda tem que aprender algumas coisas, ele ainda tem que internalizar muita coisa, né? E esse fraco na fé, esse enfermo na fé, Paulo fala assim, olha, recebei-o sem entrar em contendas acerca de dúvidas. E ele fala, porque um crê que de tudo se pode comer. Quem crê assim? É o forte na fé, a gente já viu, ele vai repetir isso aqui. Um crê que de tudo pode comer. E outro, que é fraco, come legumes. Veja, na época de Paulo tinha essa separação, né, de carne e legume. Então ele fala assim, o forte na fé crê que de tudo pode comer, mas tem um outro grupo que crê que só pode comer legumes, e ele chama esse grupo de fraco na fé. Ok? Até aqui? São dois grupos, e dois grupos que discordam. É diferente a situação. No primeiro, ambos concordam, ambos participam, mas sem a mesma fé. Nesse grupo, ambos discordam, e o fraco na fé não vai participar, exatamente porque ele não concorda com aquilo. Ele acha que só pode comer legumes, né? E aí, o que Paulo diz? Verso 3, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. O que come de tudo, tem a consciência limpa, tem uma fé mais robusta, não despreze o que não come, ou seja, não seja orgulhoso. Não deve se achar como conhecedor. Ah, que irmão tolo, não é? Não pode fazer isso. Paulo está falando, não faça isso. Você não pode desprezar o seu irmão que é mais fraco. Não pode. Isso seria pecado, isso seria orgulho. Isso seria o conhecimento que incha, desprovido de amor ao próximo. Então, você que come de tudo, não despreze o seu irmão. Continue caminhando com ele. Mas o irmão que não come, não julgue. Essa parte as pessoas precisam aprender. Não é? Não julgue. O fraco não deve julgar o que come. Não é isso que acontece hoje. A pessoa fala, você está errado. Comendo isso aí, está errado. Paulo fala, olha, você que é forte, não despreza. É seu irmão, em fé. Mas você que é fraco, não julgue. Deixa ele. E ele fala por quê? Porque Deus o recebeu por seu. Ambos os crentes são recebidos por Deus, ambos são irmãos na fé. Quem és tu que julgas o servo alheio? Aqui está falando para o fraco mesmo, para o discordante. Quem é você para julgar o servo alheio? E ele diz, para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então veja, ambos os casos, o que come, meu irmão, deixa ele comer, deixa. Porque ele dá graça a Deus. E é ele que vai comparecer diante de Deus. E você que não come, não despreze esse irmão aí que não come. Porque ele é fraco na fé. Ajude ele, acolha ele, abrace ele. E tenha ciência, né, de que ele ainda precisa de amadurecimento. Então, um conselho para os dois grupos aqui muito prático. Um não deve desprezar e o outro não deve julgar. É isso que Paulo fala. Não faça isso. Ok? Eu acho que eu não vou terminar Romanos capítulo 14, né? Porque os irmãos podem ler em casa depois até o verso 12. No verso 13 em diante, Paulo volta a tratar daquele fraco que a gente já tratou em 1 Coríntios capítulo 8. Algumas Bíblias devem ter inclusive uma divisão, nas suas tem essa divisão, né? Porque não é o mesmo tipo de fraco.
O primeiro fraco aí é esse fraco que não concorda com você e ele então tem que aprender a não julgar você. E o segundo fraco é aquele de 1 Coríntios capítulo 8, que concorda com você, mas a consciência é fraca e ele vai cair em pecado e você vai escandalizá-lo. Ok, irmãos? Por último, eu não vou tratar muito disso, já falei de bebida, de comida, de que não há nada impuro diante de Deus, mas que tudo tem que ser feito com base no amor ao próximo. Eu vou dar um exemplo aqui para terminar, para ficar na mente dos irmãos que escândalo não é ofender. Tá? Isso fica muito claro em alguns textos da Bíblia. Mateus capítulo 9, se vocês abrirem comigo rapidamente. Mateus capítulo 9. E eu vou terminar com esses dois exemplos aqui. Mateus capítulo 9, depois nós vamos ler Lucas 7, rapidamente. Só alguns versículos. Mateus 9, verso 9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, meu xará, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então veja, Jesus chamou Mateus e Mateus era um publicano, né? E ele era odiado, lógico, né? Um publicano, se você quiser ser odiado por um judeu, pelos seus irmãos, virar publicano. Porque aí você ia trabalhar para o Império Romano, que estava escravizando seus irmãos. E você ia cobrar imposto dos seus irmãos para o Império Romano. Isso é um publicano. Então os judeus odiavam. E os religiosos mais ainda, porque eles pensavam que esses judeus tinham traído seus próprios irmãos para trabalhar para Roma, né? E Jesus chamou Mateus, ele se levantou prontamente, largou tudo e foi. Aí o texto prossegue dizendo assim: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, Jesus foi para a casa desse Mateus, né? Chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Mateus foi para casa, Jesus foi também para a casa de Mateus, e meus irmãos, amigo de publicano é publicano, né? Não é verdade? E começou a chegar, que é tanto de publicano lá, sentando à mesa, um tanto de pecador, né? E Jesus lá no meio daquele povão lá, e falando do evangelho com eles e tal, e eles conversando e tal. Aí quem que chega também? Porque sempre tem que chegar, né? Os religiosos. Verso 11, e os fariseus. Poderia até ser alguns evangélicos hoje, né? Porque eles eram os religiosos mesmo, do tempo de Jesus. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Esse aqui é o escândalo no significado de hoje, não é verdade? Ficou ofendido, ficou chocado. Que isso? Jesus naquela... Você viu, cara? Jesus na mesa do publicano, um tanto de pecador lá, pessoas que quebram a lei, não estão nem aí para Moisés e tal. Você viu lá ele sentado? Meu Deus, que ofensa! Não é? Esse é o escândalo de hoje, não é o escândalo que Paulo está falando, certo? E aí Jesus faz o quê? Verso 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então veja, isso é muito interessante. Jesus ofendeu a classe religiosa, né, nesse sentido moderno, ele escandalizou a classe religiosa, ainda deu um sermão na classe religiosa e continuou sentado na mesa, porque ele estava anunciando o reino de Deus a esses pecadores. Não é para você sentar na mesa também com um pecador e fazer o que o pecador está fazendo, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Mas você pode, sim, sentar com incrédulos, anunciar o evangelho para eles, fazer a diferença naquela roda ali. Você não pode sentar na roda dos escarnecedores. E fazer isso é fazer o que os que estão na roda estão fazendo, fazer você também. Isso você não pode fazer. Mas você pode sentar como Jesus sentou, junto com esses pecadores, com esses publicanos, e pregar o evangelho para eles. E não tem problema nenhum. O problema, meus irmãos, é que a ofensa, ela sempre vai existir. Sempre alguém vai ficar ofendido com você. A Lu sabe muito bem disso. A gente vai no monte, fica um cara gritando lá que mulher que usa calça, vai para o inferno, né? E a Lu de calça lá, ela sente até a labareda no calcanhar dela, né? Mas, veja, né? Todo mundo ofende por qualquer coisa. Os fariseus também se ofendiam por tudo. Se você for em Lucas capítulo 7, o
que é o segundo texto para eu encerrar, lá está muito claro que se a gente for viver por causa de que o outro vai ficar ofendido, deixar de fazer as coisas porque o outro vai ficar ofendido, meu irmão, você não vai viver. Você não vai viver. Lucas capítulo 7, eu vou encerrar com esse exemplo aqui. Veja a partir do verso 31. Esse é um exemplo muito prático. Eu não vou entrar nesse assunto de bebida alcoólica hoje. Não me peçam isso hoje, tá? Porque isso é um assunto que eu tenho que estender escolas dominicais, tá? Mas aqui é muito simples, no verso 31. O texto diz assim: disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens dessa geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentação e não chorastes. Ou seja, Jesus está comparando aquela geração, principalmente os fariseus mesmo, que a gente acabou de ver, como sendo como esses meninos. Tocam flauta, ninguém fica alegre, acha ruim. Aí toca um lamento, ninguém chora. Ou seja, vocês querem o quê? Vocês não querem nada, né? Tudo está ruim, né? Por isso que ele diz, ele continua dizendo, no verso 35, porque veio João Batista, não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. João Batista veio, e se os irmãos se lembrarem, Lucas capítulo 1, o anjo fala lá, né? E com o pai de João Batista, olha, seu filho, ele não vai beber vinho, nem nada que é feito das uvas. É provável que João Batista fosse nazireu, é muito provável. Tá? O voto de nazireu em Números capítulo 6 era esse. É um tipo de consagração específica que a pessoa não bebia nada que era do vinho, nem bebida alcoólica, forte, não, a pessoa raspava a sua cabeça, na verdade ela raspava ou não raspava? Não podia raspar a sua cabeça, tem tanto tempo que eu li Número 6, não podia raspar a sua cabeça, não podia tocar em cadáver, né? Então é muito provável que João Batista fosse esse indivíduo consagrado, né, para o voto de Nazireu, não é de Nazaré não, viu? Nazaré é uma cidade, Nazireu é um voto, tá? E o anjo Gabriel determinou isso, e João Batista exatamente era assim, né? Ele pregava no deserto, né, se alimentava de gafanhotos, mel silvestre, e ele não comia nem bebia essas coisas. E o que os fariseus viraram e falaram? Tem demônio. Tá ruim. Aí vem Jesus, verso 34. Veio o Filho do Homem, que come e bebe. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ou seja, tudo está ruim. João Batista não bebe e não come, tem demônio. Aí vem Jesus, Jesus comia pão, Jesus tomava vinho, não tem problema nenhum. Irmãos, a gente esquece isso, tá? Mas Jesus bebia vinho, fermentado. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar água em suquita. De jeito nenhum. Eu já ouvi isso, alguns pregadores falando isso. É estranho, tá? Que Jesus transformou água em suco de uva. Isso não é verdade. A gente tem que ser real com as Escrituras e a gente tem que pregar quem Jesus era. A gente não pode fabricar um Jesus da nossa cabeça. Eu vou crer num Jesus que eu me sinto confortável. Não pode ser assim. Se a Escritura fala que ele bebia vinho, ele bebia vinho. Se ele fez um milagre, ele fez um milagre. Aliás, não havia problema nenhum no primeiro século o judeu beber o vinho. Deus fala muito em Provérbios que o vinho ele é uma bênção do Senhor para o seu povo, né? É por isso que Paulo condena, e ele condena mesmo, o uso em excesso. Quando ele fala da embriaguez em Efésios capítulo 5, ele fala em Gálatas capítulo 5, e sempre quando ele fala de embriaguez, ele fala de glutonaria. Porque não é o vinho que é o problema, o líquido não é um problema nenhum. É a forma como você participa daquilo. Veja que o problema é sempre esse. A comida não é impura. É a forma que você participa da comida. A sua consciência é fraca? Para você, não faça. Se você não tem controle sobre a comida, não coma. Não é porque a comida é ruim, é porque você não tem controle sobre ela. Se você não tem controle sobre a bebida, não beba. Porque você vai perder o fruto do Espírito, que é autocontrole. E é por isso que embriaguez é pecado. Porque você perde o fruto do Espírito, que é autocontrole. Ou seja, é a forma como eu participo
das coisas e não as coisas em si mesmo, né? E o ponto aqui que eu quero dizer para os irmãos é que tudo está ruim. Tudo está ruim para as pessoas, né? Então, escândalo, é por isso que escândalo na Bíblia não tem a ver com ofender. Escândalo não é isso. Escândalo é fazer o seu irmão, fraco na fé, concordar com você, participar do que você está participando, com a consciência que ele não tem ainda, e cair, tropeçar, se sentir impuro diante de Deus. Nesses casos, se abstenha. Ok? Vou dar um caso, eu não vou entrar no caso de bebida alcoólica, mas vou dar um caso para os irmãos também. Se tem um irmão do seu lado que tem problema com álcool, não beba. Não beba. Ah, não é pecado. Eu sei, mas não beba. Porque ele pode cair. Ele fala assim, pode, vou tomar uma também com você. Toma uma tacinha de vinho. E toma uma, toma duas, toma três, embriagou. E você fez o seu irmão cair. Essa é a sabedoria que as pessoas precisam ter, que o Evangelho ensina. Só que, como eu disse, irmãos, as pessoas querem receita de bolo. Não existe receita de bolo para isso. Então, caso a caso, nós devemos saber o que fazer, sempre pautado pelo amor ao próximo, não pelo conhecimento e liberdade somente. O conhecimento incha, é o amor ao seu próximo que vai construir, que vai edificar. É assim que a gente tem que lidar. Amém? Eu vou parar por aqui. Vamos